Por que não dá para conciliar o personalista e o não personalista? O Advaita do Advaita? Não sei se o professor quiser dar uma explicação aí do que é o Advaita. Explicar um pouquinho para quem não sabe. Vamos lá, então. Na verdade, tem 3 compreensões do Vedanta que a gente pode citar. Dvaita Vedanta, que considera Deus, né, e o homem. Eu vou usar essas palavras, eu poderia usar outras, mas eu vou usar essas para ficar mais acessível para o público no geral, tá? Então, vou usar Deus, né, como a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, etc. Eu vou usar Deus. E homem eu vou usar, né, para a alma individual, o Jivatma, o Atma, o eu verdadeiro. Então, existe essa linha que acredita que Deus e o homem são coisas completamente separadas, né? Uma ideia mais de que o homem foi criado por Deus, né, como um fantochezinho, alguma coisa assim. Aí existe uma outra linha dizendo que o homem e Deus são a mesma coisa, são iguais, o homem só esqueceu. Ele está com a memória meio afetada, meio nebulosa. Se ele tomasse um pouco mais de fosfosol, alguma coisa assim, ele ia se lembrar e ia concluir que ele é Deus. E existe a linha que é revelada no Śrīmad Bhagavatam, no Brihad Bhagavatamrita, no Mahabharata, né, que é o que a gente pode chamar de Achintya Beda Abeda Tattva, que significa inconcebivelmente igual e diferente, que prega o seguinte: existe a suprema personalidade de Deus, totalmente independente, ele faz o que ele quer. Srila Siddhar Maharaj, aquele senhor ali, ele gostava de citar um filósofo alemão chamado Hegel, que falava assim, que se existe um Deus, ele é por ele e para ele. Porque se alguém o fez, então ele não é Deus. E se ele existe para servir alguém, então ele também não é Deus. Então ele existe por ele e para ele, alguém independente. Mas todos nós, até nós, temos alguma potência, o nosso humor. Para Deus, essa potência se manifesta de uma maneira inconcebível. E dessa potência, a gente nasce, as almas individuais nascem, de um lugar chamado Brahma-jyoti, a potência do plano transcendental. Então, de alguma forma, a gente é Deus, em termos de substância, porque a gente é a potência dele, mas também a gente não é Deus, em termos de quantidades e capacidades, porque a gente é só um pedacinho infinitesimal dessa potência. Então, é assim que as escrituras explicam, né? Como que a gente harmoniza. E por que é muito difícil harmonizar alguém que é radicalmente Dvaita Vedanta ou Advaita Vedanta e colocar essas duas pessoas em concordância? Porque essas duas pessoas não leram o Śrīmad Bhagavatam, ou se leram, não entenderam. É por isso, porque um Dvaita Vedanta, ele não vai conseguir conceber que, de alguma forma, a gente não foi criado, a gente emanou, como um raio que vem do Sol. Então, a gente tem a luz e o calor do Sol, mas a gente não é o Sol. Um raio, a gente pode entender isso. Um raio, ele de alguma forma, ele é o Sol. A conexão que a gente tem com o Sol é pelos raios. Mas ele não é o Sol, porque se o Sol inteiro chegasse aqui, a gente já era. E da mesma forma, é alguém que não consegue conceber Deus como uma personalidade, só enxerga a potência, não pensa nisso. A potência sempre vem de uma origem. Sempre. Todas as potências vêm de uma origem, de um potente. Então, para a gente conseguir harmonizar essa ideia de Dvaita Vedanta versus Advaita Vedanta, a gente teria que mergulhar um pouco mais fundo no Śrīmad Bhagavatam e entender esse conceito. Achintya Beda Abeda Tattva. Inconcebivelmente igual e diferente. Aí daria para a gente concordar. No meu caso pessoal, né, de buscador no caminho do yoga, o que me convenceu foi o fato de que esse conceito é o único que não exclui nenhuma possibilidade. Qualquer outro conceito exclui alguma possibilidade. E se a gente exclui alguma possibilidade, a gente está falando que a nossa capacidade mental é maior do que a revelação do universo. Não, isso não existe. Como assim? Como assim isso não existe? A gente não consegue lembrar nem o que a gente almoçou anteontem. É com essa mente que a gente vai concluir que isso não existe? É muita arrogância chegar a essa conclusão.
Tem um grande amigo meu, né, que foi assim um dos meus grandes mestres nessa vida. Ele não está mais nesse mundo. Ele era um monge que nasceu na Alemanha, foi morar na Índia, viveu vários anos na Índia, veio para o Brasil, e era um cara espetacular, assim, extraordinário. E uma vez ele estava dando uma palestra e falando sobre Śrīmad Bhagavad Gita. E aí ele foi responder uma pergunta, e aí ele usou a palavra Deus, né, para ficar mais fácil, né, como ele também teve uma criação católica na Alemanha, ele quis ser mais acessível e ele falou, com um sotacão alemão, ele falou, não, mas Deus disse tal coisa no Bhagavad Gita. E aí uma moça levantou a mão na plateia e falou para ele assim, não, mas espera aí, Deus não fala, porque o conceito dela era esse conceito de, né, tudo é uma massa de inteligência e consciência que veio do nada, surgiu do nada, por vontade própria, sem emanar de nenhuma origem, né? E aí ele respondeu assim, ele falou, olha só, né, nós, seres humanos, cara, a gente não é nada, nossa existência vai durar isso em relação à realidade absoluta. A gente consegue falar, a gente consegue ouvir, a gente consegue se relacionar, amar, odiar e tudo mais. Mas a nossa origem é muda, é isso que você está me falando. Nossa origem não consegue falar, então. Então, coitado, né? Então ele fez tudo isso com a potência dele e ele mesmo não sabe falar. Não faz sentido esse argumento, né? Então, foi esse tipo de coisa que me conquistou, a ideia de que todas as possibilidades são isso, são possibilidades, elas são possíveis. Não dá para a gente chegar e falar, não, isso não é possível. Não pode ser que Deus se manifeste aqui e execute passatempos nesse mundo. Se ele quiser, ele faz. Essa é a ideia, né? O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação?